Graça e paz, estamos aqui mais uma vez de volta então às nossas aulas dos livros poéticos. Essa é a sexta aula. Então, a sexta aula nós estaremos falando agora sobre o livro de Provérbios. Vou pedir para que você me acompanhe no PDF que eu enviei para você. A minha intenção aqui é de seguir exatamente o que está no PDF e assim facilita para você a sua aula. Então, Provérbios é sabedoria através de preceitos. Então vamos falar sobre o autor. De acordo com a 1 Reis 4:32, Salomão escreveu ou falou 3.000 provérbios e 1.005 canções que ele fez. Enquanto ele escreveu a maioria dos provérbios deste livro, capítulos posteriores indicam que ele não foi o único autor do livro. Então, 3 seções dos livros do Provérbios são atribuídas a Salomão. Entretanto, os provérbios de última sessão foram selecionados da coleção de Salomão pelo comitê do rei Ezequias. Nós entendemos aqui que o capítulo 30 ele é especificamente atribuído a Agur, filho de Jaqué, e 31 ao rei Lemuel. Os dizeres de Lemuel contém várias grafias aramaicas que apontam para um passado não israelita. Por isso que, mediante essa grafia, nós entendemos que a autoria desse capítulo 31 é, de fato, colocada por outro autor. Qual que é a data desse livro de criação? Nós encontramos aqui 950 a 700 anos antes de Cristo. Como um livro de sabedoria, Provérbios não é um livro histórico, mas um produto da escola da sabedoria de Israel. Os Provérbios de Salomão foram escritos antes de sua morte, e aqueles coletados pelos escribas Ezequias, provavelmente por volta de 700 antes de Cristo. Quando falamos sobre o título do livro, Provérbios obviamente recebe o seu nome por seu conteúdo. O que é um provérbio? São dizeres curtos ou chamado de máximas que transmitem a verdade de forma pontiaguda e incisiva. Uma coisa que você vê no livro de Provérbios é que ele não dá para o que está lendo uma opção secundária. Ele fala o que é. É exatamente assim. Você quer um resultado, você faz isso. Se você fizer algo, algo vai acontecer assim. Então, por isso, é uma máxima. A palavra hebraica para o provérbio é a palavra ske, que significa ser como representar. E significa um paralelo ou similar, uma comparação. Refere-se a uma comparação ou símile com o subjacente à máxima moral. Como ele é um provérbio incisivo, um provérbio centra-se em uma comparação ou uma antítese. O título vem do fato de que este escrito é um compêndio de instrução moral e espiritual destinado a permitir que se viva sabiamente. Então aqui um pouco do título do livro, por isso é chamado de provérbio. Falando sobre tema e objetivo do livro. Como sugere o título e o significado do termo provérbio, o tema e o propósito do livro é a sabedoria para viver através da instrução especial sobre cada questão concebível da vida. Então, nos provérbios, Salomão, então, ele traz uma maneira, através dessas máximas ou essas palavras, esses versos poéticos, dizeres como que a pessoa deve viver. E ele fala de todos os tipos de temas. Por exemplo, você tem aqui o seu livro, na sua apostila, ele fala, por exemplo, sobre a loucura, sobre o pecado, sobre a bondade, sobre a riqueza, pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a justiça, a família, pais, filhos, a disciplina, a vingança, a contenda, a gula, o amor, a preguiça, os amigos, vida e a morte. Então, nenhum livro é mais prático em termos de sabedoria para a vida diária do que os provérbios. De fato, se você nunca estudou o livro de Provérbios, eu gostaria que você estudasse um dia. É um livro extremamente maravilhoso, cheio de palavras ricas e que podem levar a uma grande edificação na vida do cristão. O tema fundamental é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Nós pensando em forma
oposta, a ausência do temor de Deus leva a uma vida desenfreada e insensata. Salomão, o homem mais rico do mundo, mais rico não, e também rico, né? Mas mais sábio do mundo, ele fala que o temor é mais importante. Obviamente, um contraste, a ausência de temor é uma loucura, seria uma vida desenfreada, né? Temer o Senhor é ter pavor de seu caráter e poder sagrados. Quando nós falamos de temer a Deus, obviamente, Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, deve ser temido, mas também um temor que nos leva ao reconhecimento de um grande poder de amor sobre nós. Ao mesmo tempo, Provérbios também mostra que a verdadeira sabedoria leva ao temor ao Senhor. Esse, então, é a chave, o tema, o objetivo de Provérbios. As palavras-chave nós encontramos aqui, obviamente, sabedoria, sábio, ele é uma palavra que ocorre muitas vezes, assim sendo, 110 vezes ocorre essa palavra. E a palavra instrução ou ensino, ensinada, ensinado, ocorre em conjunto 23 vezes. Nós temos aqui alguns versículos chaves, sendo eles aqui capítulo 1, versículos 5 a 7. Um homem sábio ouvirá e aumentará em aprendizagem, e o homem de entendimento adquirirá conselhos sábios. Para compreender um provérbio e uma figura, as palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o início do conhecimento. Então nós temos esse versículo, nós temos um versículo também muito conhecido, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça o Senhor. Olha que interessante. Se pudéssemos falar sobre esse versículo, poderíamos falar aqui durante 1 hora sobre ele. E, de fato, eu vou falar um pouquinho sobre ele nesse momento, pela questão da base que traz em relação a essa linda poesia aqui citada. Em todo o vosso caminho, reconheça. De uma forma prática, como que você pode reconhecer Deus em seus caminhos, em todos os seus caminhos? Por exemplo, se você vai ao trabalho e está caminhando ao seu trabalho, ou se você está no seu trabalho, simplesmente reconhecer que o momento de você estar ali, o caminhar seu, o trabalhar seu, ele acontece porque Deus ama, porque Deus existe. E isso é reconhecer o seu caminho. Quando você reconhece que Ele está por trás disso, você dá honras e glórias a Ele. Quando você reconhece que você fez e você mereceu, aí você acaba trazendo para você algo que deve ser de Deus. Capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Nós temos aqui alguns capítulos chaves, né? Há, obviamente, muitas seções de provérbios que podem ser consideradas como chave, como o capítulo 1, onde a sabedoria é personificada como uma mulher convidando a todos a virem até ela e aprenderem, mas a maioria se recusa a atender ao seu apelo, mas talvez o capítulo 31 receba as honras como capítulo chave. É interessante que quando você estuda sobre a questão da sabedoria, você vê que tem um versículo que relata e fala assim que a sabedoria ela esteve com Deus no princípio, na criação, ela esteve lá. E isso, ao você estudar um pouquinho mais a profundo o livro de Provérbios, você vê esta magnitude de reconhecimento e o poder da sabedoria como sendo, nesse caso, personificada de um atributo para realmente um ser, uma pessoa, mas aqui, obviamente, encontrando uma figura de linguagem. Vamos lá. Como que nós vemos Cristo dentro do livro de Provérbios? Muito interessante. No capítulo 8, a sabedoria é personificada e vista em sua perfeição. Era o que eu estava dizendo. Então, ela é divina, capítulo 8. É a fonte de vida biológica e espiritual, capítulo 3 e 8. É justa e moral e está disponível a todas que a receberam. Então aqui nós vemos o relato da sabedoria como sendo Cristo. Isso é fantástico. Se um dia você for pregar a Cristo e quer trazer ali o livro de Provérbios, use esse capítulo 8 para isso.
E você encontra essa questão, que ela é divina, ela é a fonte de vida, ela é justa, ela é moral e ela está disponível, ela é Cristo. Aqui nós encontramos também a questão de que a sabedoria se encarnou em Cristo. E em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso é relatado em Colossenses 2:3. E temos também, mas dele vós estáis em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus e justiça e santificação e redenção. Você encontra isso em 1 Coríntios 1:30, 1 Coríntios 1:22-24. Mediante ao esboço de Provérbios, nós temos aqui a introdução e você pode estar acompanhando esse esboço na sua apostila. Muito interessante porque nos capítulos 1 ao capítulo 9, os preceitos da sabedoria são colocados de diversas formas. Por exemplo, ele convida a como obedecer aos pais, como evitar uma questão de empresa ruim. Ele fala sobre questões financeiras. É interessante, a Bíblia ela ensina, inclusive muito tempo atrás eu lembro de um professor que falava assim, que a Bíblia ela fala sobre todas as coisas, é só você procurar, mas ela está rica de situações que envolvem vida financeira, vida amorosa, vida pessoal, vida profissional, ela contém ali. Por exemplo, evite a mulher adúltera, a confiança e honra a Deus, capítulo 3, as bênçãos da sabedoria, ser gentil, obter a sabedoria, a questão de ser fiel ao próprio cônjuge, a preguiça e entre outros. Você encontra na parte 3 os provérbios de Salomão, onde ele faz aqui um contraste entre os piedosos e os ímpios, onde ele traz o encorajamento, onde traz respeito, e também ele traz provérbios que cita relações de pessoas com outras pessoas, por exemplo, de uma pessoa com o rei, de uma pessoa com os vizinhos, de uma pessoa com inimigos, de uma pessoa com você mesmo, com os tolos, com os preguiçosos, com os que fofocam. E nós temos, finalizando Provérbios, as ações relacionadas à vida, ações relacionadas à lei, ações relacionadas à riqueza, ações relacionadas à teimosia. E no capítulo 30 nós encontramos as palavras de Agur, onde ele traz palavras pessoais e provérbios numéricos. Capítulo 31, as palavras de Lemuel. E, para terminar, o capítulo 31, que diz respeito à esposa capaz. Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas evidentemente nós não temos tanto tempo assim. A ideia deste curso, deste momento, é apenas dar uma breve passagem de um modo amplo sobre o livro de cada um que estamos falando aqui. Então, agora você tem uma atividade para fazer. Ela é simples, ela é básica e ela tem as suas respostas diretamente aqui no texto. Eu vou pedir para que você gaste alguns minutinhos fazendo ele e assim a gente segue adiante. Até a próxima aula. Deus abençoe.